Ok. Ok, então, muito boa noite a todos e muito bem-vindos a mais uma sessão do ciclo Invasoras às Quartas, do quarto ciclo Invasoras às Quartas. E hoje temos connosco o Rubén Heleno, que garantidamente vai ser um orador que vão gostar muito de ouvir. Ele é professor no Departamento de Ciências da Vida, aqui na Universidade de Coimbra, e é investigador no Centro de Ecologia Funcional, onde coordena um grupo de investigação ligado com a ecologia das comunidades. E ele tem trabalhado muito com as redes ecológicas e as comunidades, como é que as espécies se ligam, para explorar as regras que regem a formação, o funcionamento e o colapso das comunidades biológicas, e isto relacionado com vários tipos de perturbação, que também incluem as invasões biológicas, e ele vai fazer um bocadinho a ligação com isso durante a sessão de hoje. Ele tem-se focado muito em ilhas e trabalhado muito na investigação de ilhas oceânicas. Já trabalhou nos Açores, nas Galápagos, nas Canárias, nas Seychelles, na São Tomé, nas Berlengas. Eu acho que ele vai falar um bocadinho de vários destes sítios durante a apresentação e tem usado estas ilhas porque são, de facto, modelos muito importantes e privilegiados para entender as interações biológicas e como é que as sementes se dispersam, mas também a polinização, a predação, o parasitismo. Além da parte de investigação, ele é atualmente coordenador do mestrado de Ecologia, também na Universidade de Coimbra, e é editor da revista Functional Ecology. E hoje vai-nos falar sobre sementes, as boas, as más e os vilões. Vamos ouvir, eu acho que vai ser muito interessante. Ruben, a palavra é tua. Boa noite, muito boa noite a todos e a todas. Eu estou a partilhar o que está certo, estou a partilhar o correto. Estão a ver um bichinho? Sim, então, ok, boa. Estamos a ver Ahm, sim, já pessoas de sementes. está, boa, ótimo. Boa noite, é mesmo uma honra enorme, enorme, enorme estar aqui a falar. Eu já assisti a muitas, a várias, todas as que pude e gosto muito deste fórum e espero que seja uma noite agradável e simpática para todos. Eu vou tentar ser rápido para depois termos tempo para conversar. Mas a primeira coisa que eu queria dizer é um louvor muito grande à Elizabeth e à Hélia e à Eliana e à Paula, porque estas coisas dão um trabalhão desgraçado, mesmo que pareça que não, que é só ligar o computador, isto é um trabalhão. Mas é um trabalhão que tem dado frutos brutais. Estávamos aqui a falar, já são 3 ou 4 anos e montes de gente e é mesmo muito bom. Portanto, muitos parabéns, um louvor especial para a Inveco e para vocês. Eu vou falar de dispersores de sementes. Se calhar alguns estão a olhar para esta imagem e se calhar, eu imagino que estamos aqui cento e tal pessoas. Uns estão a ver uma touta negra de barrete preto em cima de um ramito. Outros se calhar estão a ver um cornos sanguínea com um bicho em cima. O que eu gostava que nós hoje tentássemos era olhar para o meio e ver o que não está lá, o que não se vê, que é o que é que está a acontecer. O que está a acontecer é a interação. Está a haver um evento super importante para a vida daquela planta, bem, para a vida do bicho também, que é vai viajar. Aquela semente vai viajar. E hoje vamos falar muito disso. É uma das coisas que me tem apaixonado já há muitos anos, é a dispersão de sementes. Outra coisa que me tem apaixonado ou que me começou a apaixonar quando comecei a estudar dispersão de sementes, é que como isto acontece com muitas plantas e muitos bichos ao mesmo tempo, muitas espécies ao mesmo tempo, fica um bocado confuso. E então nós temos a sorte desgraçada de viver numa época onde que já inventaram uns programas de computador que nos ajudam a perceber esta confusão toda e a fazer, isto são redes ecológicas, que é um ramo da matemática que já tem uns 300 anos, mas agora é que está a ser aplicado à ecologia. E, como a Beta disse, como isto é um bocado confuso demais, nós tentamos, para perceber um bocadinho, conseguir perceber alguma coisa, tentamos procurar sítios simples para estudar. E por isso, as ilhas são fantásticas porque têm um bocadinho menos de complexidade do que os continentes e então dá para conseguir perceber alguma coisa. Antes que vocês desliguem, falta aqui invasoras, não é? Falta aqui invasoras, não se preocupem, vai haver muitas, muitas, muitas invasoras. E eu já vos vou falar muito de invasoras. Mas antes de falar delas, vou dizer que tudo aquilo que eu disser hoje não é da minha cabeça, nem das minhas mãos, nem das minhas lágrimas, nem do meu suor.
mas é exatamente fruto do trabalho desta gente toda fantástica e se calhar outras que eventualmente eu possa ter esquecido, espero que não, e que foi juntando esta quantidade toda de informação e com que nos fomos divertindo muito e pensando nestas coisas ao longo dos tempos. Voltamos às invasoras. Bem, portanto, deixem-me só dizer os nomes mais especiais, que é o Zé Miguel, a Sara, o Sérgio, o Pablo. Bem, são todos especiais. O Ricardo também. Vou falar de coisas desta gente toda. Ora bem, eu quando comecei há muito, muito tempo atrás, pensar fazer um doutoramento, queria ir para os Açores, porque é bonito. Os Açores é bonito, eu não conhecia, tinha viajado muito pouco, e então por que não fazer um doutoramento nos Açores e ir para os Açores? E como qualquer pessoa que está à procura de um doutoramento, o que me apaixonava não era tanto a Laura e Silva, ou não é como qualquer pessoa, mas como 99%, era mais os vertebrados, não é? Os bichinhos. Neste caso, o priolo, que é uma ave endémica que só existe numa ilha, numa ilha, numa montanha, numa ilha dos Açores, e que é cientificamente provada a espécie mais fofinha do planeta Terra. É mesmo querido e fofinho. E ele depende muito desta floresta, desta laurisilva, e portanto há 20 anos que se está a trabalhar nesta serra. Bem, eu já vos vou falar dessa parte à frente, mas antes de falar da laurisilva, isto é o habitat do priolo, mas quem conhece os Açores sabe que isto é preciso andar um bocadinho, ou pelo menos em São Miguel, é preciso andar um bocadinho para conseguir tirar uma fotografia onde se apanhe só laurisilva na câmara, porque a maior parte da floresta, se nós nos afastarmos um bocadinho, está até aos 600 ou 700 metros, está cheio de pittosporum, do incenso, que eu sei que já se falou aqui noutros ciclos de invasoras. Se nós descermos um bocadinho cá mais para baixo, temos a paisagem típica dos Açores, que é pastagens por todo o lado. Entre uma coisa e a outra, temos montes e montes de conteira, que é muito linda e muito bonitinha e fica cheia de flores, e é uma carga de trabalhos, portanto, tudo invasoras. E o que não está cheio de incenso, pastagens ou de conteira, que ainda é a maior parte da ilha, está cheio de criptoméria japónica que foi trazida do Japão e é plantada e é explorada. Portanto, é impossível, acho que é fisicamente impossível trabalhar, fazer o que é que seja em ecologia nos Açores e não estudar invasoras. É a única coisa que há lá para estudar é invasoras, bom, tirando o priolo e mais algumas coisas. Esta fotografia é especial porque, além de ter a parte pior da imagem, pode parecer que é aqui este onde caiu a bomba atómica, mas não, essa é a parte boa da imagem. A parte má é que são as criptomérias. Esta parte é o trabalho brutal, que eu também sei que já se falou aqui, que a Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves tem feito há mais de 20 anos já, penso que já são 22 ou 23 anos, e são trabalhos de restauro ecológico, mas uma coisa à séria, não é uns plotzinhos, é mesmo muitos milhões de euros. E muito dinheiro, e muita gente, e muito trabalho, e muitas horas, e muita água, e eu penso, eu não quero mentir, mas eu penso que eles plantam mais de 100 mil árvores por ano, já assim há muitos anos, todos os anos, é uma coisa assustadora. E portanto, esta parte aqui da imagem é floresta de criptoméria que foi cortada e foi plantada, portanto, aqueles risquinhos que se vêem. Não é vinho do Porto, nem vinho do Pico, é floresta de Laurisilva em regeneração. E é um trabalho espetacular. Portanto, o que é que eu fui para lá fazer? Fui ver o que é que estas invasoras todas faziam às plantas nativas dos Açores. Aqui vamos começar a montar uma rede ecológica devagarinho. Cada retângulo aqui é uma espécie. Tá bem? Aqui temos os retângulos grandes, são espécies muito abundantes, temos aqui umas três muito abundantes, e depois os mais fininhos são espécies mais raras. Aqui temos, portanto, uma comunidade que tem umas 20 espécies de plantas a produzir sementes e frutos. E, como bem, nós sabemos, muitos destes frutos são um recurso importante e têm insetos que usam esses recursos, esses frutos. Por exemplo, o caso mais típico é as borboletas que têm a lagarta e a lagarta vai desenvolvendo e vai comendo a polpa e às vezes come a polpa dos frutos e às vezes come as sementes também. E depois, dentro destes insetos, há outros que eu na altura nem sabia que existiam, são os que põem os ovinhos nos insetos que estão a comer o fruto e então são os parasitoides destes herbívoros. E como há muitas espécies em todos estes níveis, foi aí que eu tive que aprender a usar estas redes ecológicas para montar e tentar ver o que é que acontece com estas espécies todas, como é que elas se encaixam, como peças de um puzzle, como é que elas se encaixam. E a utilidade disto é que é muito fácil nós montarmos uma rede, isto é uma rede
neste caso trófica, é os de cima comem os do meio e os do meio comem os de baixo. E se nós conseguirmos fazer isto, por exemplo, para dois sítios, duas florestas, uma floresta nativa à esquerda, as plantas nativas aqui estão a preto e as exóticas estão a verde. Naquelas vem uma barra verde muito grande, é uma invasora que ocupa muito espaço e por isso substituiu quase todas as pretas do lado esquerdo. E consegue-se, imediatamente, olha-se para lá e vê-se, não, isto só é muito diferente. Aqui do lado esquerdo temos montes de espécies a interagir umas com as outras, e do lado direito temos uma espécie exótica que domina e depois mais umas coisinhas ali à volta, mas quase tudo se foi embora. Além do impacto visual, podemos depois também calcular métricas matemáticas que nos descrevem o que é que está a acontecer, o que é que pode ser diferente numa e na outra. Mas agora não vamos entrar muito nisso. Falta ainda pôr aqui os vertebrados, né? Os tais passarinhos, que foi o que me levou para os Açores. Aqui temos mais um nível abaixo. Outra vez, cada retângulo é uma espécie de ave e elas agora estão a mostrar, estão-se a ligar aos frutos que elas comem. Muitas aves comem frutos. Até aqui tudo bem. Até, neste caso, não é só os frutos que elas estão a comer, é as sementes inteiras que foram recuperadas nos excrementos destes passarinhos. Portanto, não é só o que elas comem, é o serviço que elas estão a fazer às plantas de dispersar essas plantas que não podem andar, mas como as aves podem andar e muito bem, ou voar e muito bem, levam os frutos para longe, o que é muito importante para elas conseguirem escapar, fugir à competição das irmãs, porque senão estavam ali todas a cotovelar-se e não havia espaço para crescerem. A dispersão de sementes parece que é assim um pouco, acho eu, não tenho se calhar, tenho assim a ideia que pode parecer um bocado esotérico, e tal, é importante, mas não muito, pronto, sim, está bem, está bem. Mas eu adoro este artigo científico, isto saiu, eu li isto, foi na Science há uns anos, não fui eu que fiz, mas eu gosto de usar sempre isto, porque é um dos três pilares principais para a biosfera funcionar, para qualquer ecossistema, qualquer sítio natural funcionar, tem que ter complexidade trófica, quer dizer, muitas espécies, tem que ter perturbação, que vá de vez em quando mexendo aquilo e criando espaços vazios, e tem que haver dispersão que vá levando essas espécies para os espaços que vão sendo criados. Se não forem estas três coisas, a biosfera não funciona. É tão simples como isto. Tem que existir dispersão para o sistema ser dinâmico e ser resiliente. E eu penso que nós damos pouco valor a isto. É mais ou menos como a dispersão, seja de sementes, seja de animais a andarem de um lado para o outro, está para os ecossistemas terrestres todos, como as correntes marítimas estão para os oceanos. Se a corrente para, a coisa deixa de funcionar, para o motor todo. Então vamos lá voltar. Uma rede de dispersão de sementes dos Açores. Temos em cima os passarinhos todos dos Açores, a totinegra, o mel, o pisco. E pronto, já dá para ver aqui, vamos começar a parte de pressão da toque. Estão a ver, a vermelho é tudo o que são as plantas exóticas. Portanto, nos Açores, isto é na zona mais nativa, mais pristina que se consegue encontrar em São Miguel. E nessa zona que está melhor conservada, metade de todas as sementes que são dispersadas é de espécies exóticas, algumas invasoras, mas muitas exóticas. E todos os animais, se vocês virem, por exemplo, a barrinha da totinegra, mais de metade das sementes que ela dispersa são de exóticas. O mel também é mais ou menos metade. O pisco é quase tudo só exóticas. É muito triste, não é? Todos os animais aqui a fazerem um grande serviço de dispersar espécies exóticas para todo o lado. Uma coisa que nos apercebemos também nesta altura é que os últimos, os quatro ali do cantinho, o canário, o pintacilgo, o tentelhão e até o crioulo, em teoria não deviam de estar ali, porque são granívoras estas espécies. O que dizem os livros é que o tentelhão, quando come uma semente, quando come um fruto, destrói as sementes todas e não devia de estar a dispersá-las. Mas o que reparámos é que, como são tão abundantes, mesmo estes granívoros acabam por dispersar uma quantidade muito grande de sementes exóticas também. Este cenário, eu penso que nos Açores é um dos piores. Bem, é mau em ilhas, mas dentro das ilhas, os Açores é uma das que está mais invadida, infelizmente. Esta é uma rede de uns anos depois das Galápagos e está um bocadinho menos má, mas pronto, temos que olhar para o copo, tentar ver com o copo um bocadinho mais cheio. Mas naturalmente os animais, o sistema de dispersão de sementes é muito generalista e assim que os animais veem um fruto apetitoso, não querem saber se é exótico, vão lá, comem-no e dispersam, como diz o senso comum e diz a ciência também. O que é que isto faz?
O resultado também é um pouco óbvio, que é, aqui temos nós contamos os frutos que eram comidos por aves de uma uva da serra, portanto uma planta nativa dos Açores, durante, penso que foi 3 semanas, contámos que saíam 180 frutos dispersados por aves, se esta planta estivesse sozinha, que é fantástico, ia ter 180 possíveis filhos a ser dispersados por aves para longe. Uma planta igual, do mesmo tamanho, se estiver plantada ao lado de uma planta exótica, neste caso de uma madressilva das Himalaias, o óbvio é, as aves têm que decidir, não há mais aves, vão comer, vão dividir os seus serviços e vão dispersar metade dos nativos, metade dos exóticos. Isto quer dizer que quase metade dos frutos daquela planta nativa vão ficar na planta, não vão para lado nenhum e vão morrer porque vão cair todos no mesmo sítio e não vão ter sítio, não vão ter espaço para crescer. Isto é uma experiência simples dos Açores, mas é o que nós vemos no mundo inteiro a acontecer. Uma coisa interessante das ilhas, isto agora aqui um pequeno side story, é que mesmo, elas são muito informativas, mesmo para nós percebermos como é que as plantas lá chegam, que é uma coisa que nós não pensamos muito. Os Açores, têm muito poucas espécies nativas, só umas 150 plantas nativas é que conseguiram chegar lá. Quase todas foram da Europa para lá. Mas como os Açores são vulcânicos, não é? Elas tiveram que chegar lá, sozinhas, senão não eram nativas, obviamente. E podemos usar isto como, se imaginarmos que em vez dos Açores e da Europa temos duas caixas de Petri, podemos tentar perceber, ok, então mas e que plantas destas 10.000 que podiam ter chegado à Europa é que chegaram aos Açores e conseguiram atravessar 1.500 quilómetros de água salgada? E podemos fazer, bem, o que dizem os livros é que, bem, é fácil. Umas têm frutos, foram comidas por aves. Outras têm ganchos, foram agarradas às aves por fora. Outras têm pelos, foram a voar no vento. E outras flutuam, foram no mar. Isto é o que diz os livros, que pode-se olhar para os frutos e dizer como é que elas lá chegaram. Mas neste caso, como nós sabemos, a flora da Europa está muito bem caracterizada e a dos Açores também, podemos tentar ir um bocadinho mais longe e usar um bocadinho de matemática e tentar perceber, ok, mas será que algum destes grupos é particularmente bem sucedido e chegou lá mais vezes do que seria de esperar ou não? E podemos responder uma pergunta ainda mais interessante e que durante muitos séculos não conseguiu ser respondida. E aquelas sementes que não têm nada, não têm ganchos, não têm polpa, não têm vento, não voam, são só bolas redondas, como é que elas lá chegaram? Também chegaram e o que nós fizemos esta comparação e o que obtivemos foi que, ok, flutuar funciona muito bem. As que flutuam, chegam lá, têm uma probabilidade 5 vezes mais alta do que as outras de chegar lá. O que não estávamos à espera é que voar funciona muito a mal. É pior não ter pelos. Aliás, ter pelos é pior do que não ter. As plantas conseguem voar no vento até 100 metros, 10 quilómetros, mas 1.500 quilómetros não ajuda. Um dente de leão não vai chegar aos Açores sozinho com o vento, ou a probabilidade é muito menor. E outra coisa surpreendente é que ter frutos carnudos ou ter ganchos ajuda um bocadinho, mas realmente nada de especial. Não é assim uma grande vantagem, o que também nos surpreendeu. Não especializadas, sim, funciona. Principalmente porque são pequenas, são bolinhas, mas são tão pequeninas. Pensamos nós, aliás, nós não sabemos porquê. O que sabemos é que matematicamente são mais frequentes nos Açores do que cá. Como é que elas lá chegam? Essa é a pergunta que ninguém consegue responder. Mas, agora perdi-me um bocado, ia dizer qualquer coisa que me esqueci, mas vou passar à frente. Ai, era interessante, pronto, não interessa, vou passar à frente. Vou dizer que as ilhas oceânicas. Estava a tentar ainda aqui, a tentar resistir mais um minuto antes de passar por lá assim, não, vou desistir. Vou dizer que, já sei o que é que eu ia dizer. Ia dizer que isso é interessante, que porque é que isto não funciona tão bem? Porque é uma coisa que nós estamos a tentar estudar um fenómeno com probabilidades, mas são probabilidades. Estima-se que se nós dividirmos 150 espécies nativas por 8 milhões de anos, que é a ilha mais antiga dos Açores, isto dá uma colonização a cada 40 mil anos. Ou seja, é mesmo muito raro uma espécie ir lá chegar. Por isso é que há tantos eventos estocásticos e não podem ser tsunamis, podem ser coisas tão, tão, tão raras de acontecer que fazem com que os processos matemáticos às vezes não funcionem muito bem e o que funciona acaba a funcionar quase tão bem como o acaso, está bem? Mas as que chegam
isso sabemos, as que chegam encontram áreas quase vazias e, como estão muito isoladas, muitas vezes separam-se evolutivamente das suas ancestrais que lá chegaram e formam espécies novas. Por isso temos muitas, muitas espécies endémicas em ilhas oceânicas e o sítio do mundo que tem maior densidade de espécies endémicas é São Tomé. Tem mais do que as Galápagos, tem mais do que qualquer sítio. Tem a ver com o sítio onde está, com o facto de receber. Bem, não interessa, não temos tempo para isso, mas realmente em São Tomé há uma quantidade brutal de espécies endémicas. Se vocês forem ver, isto é quase uma piada, a checklist, se forem ver pássaros para São Tomé, é assim, é tudo endémico. É o mocho de São Tomé, o mel de São Tomé, o guarda-rios de São Tomé, o papa-figos de São Tomé, é tudo endémico. Tudo, quase tudo que lá chega, quase todas as aves que lá chegaram são endémicas. Então aqui a pergunta que nós quisemos fazer em São Tomé com o trabalho da Filipa Mendes e da Ana Coelho há uns anos foi ver, ok, então estes animais estão lá há muitos milhões de anos a dispersar sementes numas ilhas sossegados. O que é que acontece quando nós introduzimos outro tipo de animais completamente diferentes e que as plantas não estão habituadas e que estes animais não estão habituados? À partida, íamos esperar que estes animais introduzidos vão comportar-se de maneira muito diferente dos animais que estão lá, dos endémicos e nativos. Então, o que fizemos foi as nossas redes. Cá em baixo temos os risquinhos, cada risquinho uma planta, em cima os dispersores. Vemos que há um dispersor que domina, o White Tide São Tomé. Os nativos são as aves, répteis e morcegos, e depois ali a amarelo temos todos os que chegaram nos últimos séculos, que são os mamíferos não voadores introduzidos. Então fomos ver, ok, então quais é que são as diferenças estruturais em termos de ligações, de risquinhos, entre estes dois grupos, os nativos e os exóticos. E fomos usar métricas de rede que agora não interessam e não encontramos nada significativo. É tudo igual, dá igual. Estarem lá há 8 milhões de anos ou terem chegado há 10, vai dar igual. Mesma especialização, mesma importância, mesma dependência das espécies, muito poucas diferenças. Bem, isto, eu vou passar isto à frente. Depois, se me explicarem, me perguntarem porque é que elas são iguais, podemos voltar aqui. Mas nós não estávamos muito contentes com isto. Não podem ser iguais. Como é que pode ser igual umas espécies que estão ali endémicas há milhões de anos e umas que chegaram agora? Em que é que elas são diferentes? Começámos nós a pensar. E uma das coisas óbvias em que elas são muito diferentes é que as espécies introduzidas tendem a ser grandes, são maiores. Porque elas foram, as espécies grandes, normalmente são as que têm mais dificuldade em atravessar o mar. Por isso é que nós não temos ursos vertebrados grandes em muitas destas ilhas oceânicas, não conseguem chegar lá porque é difícil atravessar os tais 1500 quilómetros de água salgada. Mas dentro de um barquinho é mais fácil. E uma coisa que têm os animais grandes é que também têm bocas grandes. Então nós fomos medir a boca dos animais exóticos todos e dos animais nativos todos e as sementes o tamanho das sementes que eles estavam a dispersar. E a diferença é brutal. Qualquer parâmetro que queiram usar, o tamanho médio das sementes, o tamanho máximo das sementes, uma média ponderada, os animais exóticos dispersam sementes muito, muito, muito maiores do que os animais nativos. Isto é giro, porque se nós pensarmos, as sementes viviam lá uns milhões de anos e estavam habituadas a ter aqueles dispersores que tinham um certo tamanho e umas certas preferências de sementes de um certo tamanho. E o que nós fizemos ao introduzir estes mega vertebrados foi dar prioridade às plantas que produzem frutos grandes e que agora têm muitos dispersores e que as preferem. Portanto, estamos a alterar a evolução em ilhas. Outra coisa engraçada, quer dizer, curiosa, é que é exatamente o padrão ao contrário que está descrito em muitos, ou em todos os continentes. Nos continentes, o que existia era muitos animais, uns pequenos e outros grandes, não é? Temos os grandes vertebrados todos, os elefantes, os ursos, os gorilas, as raposas desta vida que dispersam muitas sementes pequenas e grandes. E o que está a acontecer nos continentes todos é, infelizmente, nós sabemos que as espécies grandes são as que estão a ser extintas primeiro, estão a desaparecer. Então, nos continentes, estamos a ficar com dispersores pequeninos que gostam de sementes pequeninas. E nas ilhas, estamos a ficar com dispersores maiores do que os que existiam e a dispersar sementes grandes. Vamos ver daqui a uns anos, uns milhares de anos, como é que isto vai mudar as pressões seletivas nas ilhas. Mas passando agora um bocadinho para os continentes,
O que é agora uma das grandes preocupações, bem, no mundo inteiro, nas ilhas também, claro, é o aquecimento global, não é? E sabemos, em média, na Europa, penso que as dados são só para a Europa, em média, o envelope climático está a migrar para norte, mais ou menos a 4 quilómetros por década, em alguns sítios chega até 100 quilómetros por década. Quer dizer que os animais que quiserem continuar na temperatura que gostam têm que andar também para norte 4 quilómetros por década. Para uma raposa ou para um tchu pode não ser muito. Para uma planta pode ser um bocadinho mais difícil. Outra coisa, bem, por exemplo, aqui vemos que este estudo também não é meu, mas eu acho que é super ilustrativo. Se vocês, toda a gente sabe quando é que tem que ir hoje em dia, se quiser comprar uma aguardente de medronho, vai à Serra do Algarve, não é? Comprar uma aguardente de medronho. Mas daqui a 50 anos tem que ir à Serra da Estrela ou ao Gerês, porque é onde vai existir o medronho daqui a 50 anos. Outra coisa interessante, e há muitos estudos a tentar ver que espécies e que estão a migrar para norte, quando, como, quais é que não conseguem. Outra coisa que está menos estudada é que outra maneira de acompanhar as alterações climáticas ou os envelopes climáticos que as espécies gostam, além de fugir para norte, é fugir para cima. E também aqui nós estamos a ver que estão as duas serras, não é? Da Serra do Caldeirão passam para a Serra da Estrela. Portanto, aqui voltamos a uma ilha muito especial, que é Tenerife, que vista de cima é bonita, mas pronto, parece só assim uma ilha. Não, só uma ilha não. Parece uma ilha lindíssima. Mas se olharmos para a mesma ilha de lado, é que vemos que a brutalidade que é esta ilha. Isto é um monte no meio do mar e que tem 3.718 metros de altura. Portanto, é quase duas Serra da Estrela numa área relativamente pequena. Tanto que tem neve, apesar de estar muito perto dos trópicos, tem neve lá em cima no topo do Teide. Aliás, esta ilha é super importante para a ciência, porque foi a olhar exatamente para esta imagem que o Humboldt teve a primeira ideia da biogeografia. A biogeografia, que é onde é que as espécies existem e porquê, surgiu quando o Humboldt olhou para o Teide e pensou: olha que engraçado, lá em cima há um tipo de floresta, a meio há outro tipo de floresta e cá em baixo há outro tipo de floresta. Se calhar as espécies não estão distribuídas ao acaso, mas estão nos sítios onde elas gostam de estar por causa do clima e começou aqui muito do que nós ainda usamos hoje para a biogeografia. Portanto, esta ilha, o do Teide, tem 5 anéis de vegetação que foram os mesmos, que são os que são usados hoje e foram os mesmos que foram identificados pelo Humboldt. E o que a Sara Mendes fez, uma aluna que de doutoramento está quase a acabar, quase a doutora Sara Mendes fez, foi para lá viver 2 anos e fez uma rede de dispersão de sementes. Temos para cada nível todas as plantas que existem e todos os animais que dispersam todas as plantas em cada um dos níveis. Portanto, podem ver na rede do meio que temos passarinhos pequenos, passarinhos médios, aves maiores, tipo pombo. Temos algumas rapinas, que é aquele azul mais claro. Temos amarelo é um lagarto, galótia que está em todos os níveis. Temos formigas e também uns coelhos e umas espécies introduzidas, como o coelho, claro. A primeira coisa que nós até estávamos à espera, e foi giro de ver, foi que os dispersores normalmente ocupam mais níveis de vegetação do que as plantas que eles dispersam. O que é bom porque quer dizer que uma planta à partida vai encontrar dispersores que a ajudam a subir para o nível que precisa de subir para acompanhar o aquecimento global. Ahm, por exemplo, se repararem no amarelo, que é sempre a mesma espécie, o Galotia está em todos os níveis e é um super dispersor. Portanto, ele pode ajudar quase metade das plantas a dispersá-las para cima. Mas muitos outros são muito bons a ligar verticalmente os pisos de vegetação. Aqui temos a vermelho as invasoras, começam principalmente cá em baixo, mas este arquipélago está em muito melhor estado do que os Açores e que até que as Galápagos. Está relativamente bem conservada a floresta em Tenerife e nas Canárias de uma maneira geral. Uma coisa que nós não estávamos à espera de encontrar mesmo, nem nos nossos melhores sonhos ou piores, como vão ver, nos passou pela cabeça, foi que a Sara encontrou 28 excrementos dos não sei quantos mil que ela encontrou. Nesses 28 encontrou sementes, 530 sementes, de 11 espécies que não existem nesse sítio, nem em nenhum sítio perto. Estão muito mais abaixo. Ou seja, isto são plantas que estão a ser dispersadas. Ela encontrou o excremento, o cocó,
que tem uma semente que veio de mais de 1000 metros abaixo, em média. Portanto, isto foram 28 excrementos isolados, em média. Estes movimentos verticais, como nós sabemos onde é que as plantas existem e temos a coordenada onde é que encontramos cada excremento, podemos calcular a distância média máxima de dispersão e encontramos sementes dispersadas até 1735 metros acima do que elas existem. Só de uma vez, portanto, isto é muitíssimo mais do que elas precisam para subir a montanha sem problema nenhum. Portanto, a boa notícia é que as plantas vão conseguir subir os pisos todos de vegetação. A má notícia é que a montanha depois acaba, chegam lá acima e não há mais montanha para subir e continuam quando chegarem lá acima, se continuar a aquecer, não têm mais por onde subir e extinguem-se lá em cima. Qual é até aqui a notícia até parece mais ou menos boa. Qual é a má notícia que vocês já estão de certeza a adivinhar? É que destas 11 espécies a maioria são espécies exóticas e algumas são invasoras. Portanto, ali são 6 espécies invasoras. Aliás, não, exóticas. As invasoras principais são as opúntias, o solanum também, as outras acho que não são tão problemáticas, mas estas espécies exóticas são, a maior parte das sementes, estão presentes em mais excrementos, são a maior parte das espécies e, em média, também vão em movimentos verticais também sobem mais, estão a subir muito mais rápido do que as nativas. Portanto, sim, os dispersores são fantásticos, são bons e precisamos deles para o sistema funcionar, mas sim, eles gostam de comer exóticas e estão a ajudar as exóticas a ir lá para cima e a dar cabo da parte de cima de Tenerife que ainda estava mais ou menos bem até agora. A mensagem do estudo, tirando esta parte das exóticas, era: ok, os dispersores, se não desaparecerem, são suficientes para levar as plantas para cima. Mas o parte do se não desaparecerem é um grande se, não é? Porque sabemos que todos os dias estão a desaparecer espécies. As estimativas mais otimistas dizem que é uma espécie por dia, mas é difícil calcular isto, podem ser muito mais. Esta é a lista de espécies que desapareceram em 2000 tão bonita com as de 21 ou 22 ou 23, mas todos os anos dizemos adeus, fazemos umas espécies e arriscamos algumas espécies. Portanto, em termos de dispersão de sementes, uma pergunta importante é saber se será que existe uma crise de dispersão de sementes, como existe, já ouviram falar de certeza de uma crise de polinizadores? Será que podemos estar a ter a parar a corrente do Atlântico faz andar um oceano, que neste caso seriam os dispersores? Será que estão a fazer, aliás, o equivalente à corrente dos oceanos que temos em terra? Será que podemos estar a perder a corrente se perdermos os animais que dispersam as plantas e que as ajudam a acompanhar o clima? Para responder a esta pergunta, entra mais uma vez em ação a Sara, mas desta vez completamente uma revisão bibliográfica completamente kamikaze. A Sara fez, eu nem acredito que ela tenha feito isto. Ela procurou por aqueles termos todos que estão ali do lado esquerdo, em conjunto com cada uma das espécies dos vertebrados da Europa. Mas foi um a um a fazer copy-paste e a procurar todos os artigos que encontrou para cada um das mais de, não é mais, mas são quase 1000 espécies de vertebrados. Depois chegou ao fim de tirar estes artigos todos e achou que era pouco, então fez o mesmo em alemão, francês, espanhol, português e russo. Acho que não estou a esquecer de nenhum. Bem, isto deu uma catrefada de dados. Estes são os principais dispersores da Europa: veados, ovelhos, patos, bois, patos. Bem, ele tirou montes de dados de estudos de dieta, não é só estudos de dispersão de sementes, era todos os animais que encontraram sementes nos estômagos deles. Muitas aves também, formigas, corvos. Bom, isto foi a primeira vez que eu vi o programa que faz estes desenhinhos a crachar. Simplesmente só não ardeu o computador, não sei porquê, porque ele não conseguia desenhar sequer. Eram muitas interações. Eram 450 espécies de animais a dispersar 2600 espécies de plantas. Para ver se existe uma crise na Europa, nós precisávamos tirar daqui aquelas interações que não são de dispersão de semente, ou seja, tirámos fora todos os casos onde a semente foi destruída. Ficámos só com aqueles casos onde o animal dispersou a semente, portanto, sem a destruir, sementes viáveis. Depois tirámos também as plantas exóticas, ficámos só com as nativas, porque se queremos saber se há uma crise de dispersão de sementes, o que nos interessa é saber se as plantas nativas estão a ter o serviço. As exóticas não interessa se estão a ter o serviço.
Dirão vocês, mas também era muito interessante saber o que está a acontecer com as exóticas. E direi eu, tem toda a razão, é mesmo muito interessante. Espero um dia ter tempo também para olhar para essa parte dos dados. Por fim, tiramos também as plantas que não precisam de animais para dispersar, não é? Não vale a pena dizer que uma espécie de planta que é dispersa pelo vento que vai ficar em risco de se parecer os seus dispersores. Portanto, vamos nos focar só nas plantas que precisam de animais para dispersar-se. E é esta, portanto, a rede de dispersão de sementes nativas da Europa. E já perceberam que há muito vermelho. A vermelho é um terço dos dispersores estão ou ameaçados ou as populações estão em declínio, o que nós chamamos de high concern. Em termos de plantas, 9% das plantas dependem exclusivamente destes animais que estão ou ameaçados ou em declínio. Portanto, não é um cenário muito agradável. Há uma parte verde, por um terço da rede parece estar bem, que são os tais, as vacas, as ovelhas, os animais domésticos estão bem, mas uma grande maioria dos animais está, aliás, uma grande maioria não, uma parte muito significativa está com populações em declínio. Podíamos falar mais desta figura, uma só coisa que acho que é importante ressaltar é para a quantidade de laranja do lado das plantas. Se vocês virem, menos de metade das plantas foram avaliadas para o Estatuto de Conservação da IUCN, quer dizer que muitas destas laranjas que não estão avaliadas, o mais provável é terem distribuições pequeninas, são plantas que existem numa montanha ou em duas montanhas ou num país e que não foram avaliadas, portanto, muito deste laranja é também vermelho, só que ainda não foi é classificado pela IUCN. A probabilidade do laranja ser vermelho é maior do que a de ser verde. Hum, bem, eu tinha aqui uns slides, mas eu acho que já deve estar quase na meia hora. Eu vou passar esta parte do fogo. Em vez disso, vou mostrar-vos um vídeo, se não se importarem, que são 2 minutos e que conta esta parte do fogo melhor que eu. Vamos ver se isto. Não olhem para agora que isto. Vamos ver se conseguem ouvir. Pode não ser o som. Vamos ver se isto funciona. Estão a ouvir? Não estão a ouvir o som? Não. Ah, Não se está a ouvir o som, Ruben. que Não. pena. En- Então, esse. Não. Esse- Queres partilhar E assim? diretamente do YouTube ou de onde tens o vídeo? Não? Não, ainda não. Não funciona, pois não. Eu devia ter feito Não, isto não se antes. está a ouvir. Não. E ninguém sabe assim muito rápido como é que se faz, pois não. Experimenta meter no microfonezinho no Espera fim e aí. se deu. Boa noite. Eu acho que tens de descompartilhar e quando compartilhas tens que O som. reaplicar o som. Ok, Tens que pôr logo, partilhar o som também. ok, vou tentar fazer isso. Tentar fazer isso. Se não fazemos sem som, porque tem legendas, mas pronto, é só porque é mais giro com o som. Portanto, eu vou compartilhar outra vez. Áudio do computador, é isto? Não, mas tem que ser tudo, não é? Ok, telas. Se eu fizer o tudo. É aqui, compartilhar som. Ok, boa. Acho que agora vai funcionar. As Sim? florestas fornecem-nos múltiplos serviços essenciais para o equilíbrio da vida na Terra. Contudo, elas são mais do que conjuntos de árvores. Florestas saudáveis baseiam-se numa complexa rede de interações entre muitas espécies de plantas, animais e fungos, mas estão sob uma crescente pressão da ação humana, incluindo a intensificação dos fogos florestais. Os fogos florestais são uma forma de perturbação natural em muitas partes do planeta e moldam os ecossistemas mediterrâneos há milénios, incluindo as florestas portuguesas. Estas alterações globais estão a mudar o regime de incêndios, com graves consequências para a composição e dinâmica das florestas. Portugal é particularmente afetado por incêndios florestais. Em média, destroem cerca de 120 mil hectares por ano, como resultado das alterações na composição da floresta, êxodo rural, aumento do número de ignições e alterações climáticas. A replantação através de iniciativas governamentais e privadas é essencial para proteger populações e facilitar a recuperação da floresta.
Apesar disso, menos de um quinto da área ardida anualmente é replantada. Portanto, a maioria da área ardida acaba por regenerar naturalmente. Muitas plantas possuem características que lhes permitem recuperar após os incêndios por si próprias. Outras dependem da assistência de animais, que têm um papel ativo na reflorestação ao trazerem sementes a partir das áreas não ardidas. Mais importante, a diversidade destas sementes ultrapassa em muito a diversidade de espécies usadas em ações de replantação. Isto cria uma complexa rede de interdependência entre plantas e animais da qual todos beneficiamos. O nosso estudo mostra que se as populações de animais continuarem a diminuir e se tivermos de substituir este serviço que nos é prestado de forma gratuita pelos animais selvagens, isso custar-nos-ia mais do que 23 milhões de euros por ano, apenas em Portugal. Ou seja, sem animais para dispersar sementes, teríamos nós próprios que pagar este serviço. Pior do que isso, não seríamos capazes de o fazer tão bem como eles. Sim, muito obrigado. Era só isto. Peço desculpa que o vídeo não tinha nada a ver com invasoras, mas eu queria o mostrar na mesma. Fizeste muito bem, que é muito bonito. Muito obrigada. Eu coloquei o link do vídeo no chat, por isso podem depois voltar a ver se quiserem. E antes de passarmos às perguntas, vou só colocar aqui o form para quem precisa de certificado validar, por favor, a sua presença, ok? E há uma pergunta? Meninas, vocês querem? Já há uma pergunta, eu posso começar. Há aqui uma pergunta interessante do Vítor Pombeiro, que pergunta se nos vossos estudos, ou outros, não sei, já utilizaram inteligência artificial para ajudar, ou seja, para ultrapassar as dificuldades desse computador que ia deitando fumo. Para a parte de desenhar as redes, não. Aliás, eu nunca usei a inteligência artificial para isto. O que eu ouvi há uns anos, e parece-me que é espetacular, estavam a desenvolver uns programas de inteligência artificial para analisar toda a literatura científica do mundo inteiro, tudo o que já foi escrito por alguém, e conseguir tirar de lá estas interações, este trabalho maluco que a Sara fez à mão. Ou seja, a inteligência artificial consegue ler todos os PDFs do mundo e tirar que espécies é que dispersam outras espécies para o mundo inteiro, ou que polinizadores é que polinizam que flores no mundo inteiro, e que animais é que comem que animais no mundo inteiro. E então íamos ter a rede ecológica do planeta Terra, que pode ser que ainda vivamos para ver isso. Espero que sim, que alguém esteja a trabalhar nisso, mas Um, nós não. não estou aqui mais perguntas, por isso eu vou colocar uma que me foi surgindo, que é o trabalho que a Sara fez foi para a Europa, mas a Europa é super heterogénea, não é? Temos países com muito mais biodiversidade, países com muito menos biodiversidade, coisas muito diferentes por causa das condições climáticas diferentes que temos. Há alguma noção, por exemplo, para a Península Ibérica ou para Portugal, se o panorama é de alguma maneira semelhante ou se o tamanho da Europa, com toda a sua heterogeneidade, está a mascarar padrões que existem noutros Sim. sítios? Que boa pergunta. Eu agora perdi uma oportunidade de brilhar, porque podia ter aqui um slide que era mesmo, ou seja, depois tu deves ter sido o revisor 2 porque pediu-nos para fazer a análise pelos biomas todos. E foi giro porque reparámos que nos 9 biomas da Europa era sempre quase um terço em todos eles. Era muito parecido, em todos os biomas têm um terço ameaçado. Havia uma tendência para os biomas mais pequeninos terem mais espécies ameaçadas e os mais diversos, mais pequeninos não tanto em área, mas em diversidade, os mais diversos terem uma proporção um bocadinho menor. Como o Mediterrâneo, que era um dos mais diversos, acho que era menos do que a média, era para aí se calhar 20% ou 25%, e há outros que chega até 40%, e depois a média faz os tais 30 e tal. Mas é por todo o lado, portanto é desde o norte ao sul, é tudo mais ou menos um terço ameaçado. Uhum. Em termos de, não sei se é quantidade, não é tanta quantidade, mas em termos dos impactos e da dimensão que as invasões têm,
há muita Ah, diferença entre os diferentes territórios da Europa, entre a pois. parte mediterrânica principalmente e depois as partes mais frias. Hum. Ok, Sim, obrigado. como isto é só as nativas, aqui não vemos mesmo as exóticas, mas eu nem sequer podia ter alguma noção, mas nem sequer tenho nenhuma noção de como é que é o fazer a mesma coisa para as exóticas. Tenho que ver Quando se tu arranjo tempo disseste para isso, eu fazer pensei, isso. era mesmo giro ele ter feito para as exóticas. Pois é, podemos, Porque podemos era ao fazer contrário, não ainda, era se um alguém tiver serviço, tempo. mas era um agravar, era Sim, um dito sim. serviço, não é? Uhum. Era estar a agravar depois a situação. Sim, ver onde é que o desserviço é pior. Exatamente, sim. Não, é fácil, é relativamente fácil de fazer. Sim, porque já tem, quer dizer, não tem Tá, tudo que tá, tá tem para as outras tudo. espécies, não tem para estas. Não, tá tudo extraídos os dados. Nós só focámos aqui esta análise, mas podemos para a Ok, semana podemos fazer então mais isso. fantástico ainda! Sei Exato, que breve vamos ter notícias. Espero que sim. Mas ainda no seguimento disso que vocês estavam a conversar, Ruben, tens ideia, no caso das plantas exóticas, provavelmente elas também não têm tanta dependência de alguns destes dispersores. Como é que será? Será Não têm dependência, mas aproveitam-os, aproveitar? são muito usadas por eles, não é? E depois também há uma coisa difícil de ver, que é a dispersão de sementes é muito heterogénea no sentido, se calhar 100 sementes são dispersadas e morrem 98 e não dá nada, mas as duas que sobrevivem são aquelas que vão fazer a população andar mais 20 ou 30 quilómetros, ou ir para um bocado da montanha mais à frente ou para outra montanha. E isso tem um impacto ecológico muito maior do que aquele que se vê às vezes se nós só vermos a frequência de sementes dispersadas, porque são processos muito raros por natureza, mas esses raros são muito importantes. Sim, acho que podem às vezes fazer diferença. Fazem Temos aqui diferença. uma pergunta da Cláudia Castro. Olha, Pergunta se tem. deixa-me só pedir-te para parares a partilha para Boa, claro. ficares maiorzinho. Sim, boa. Temos uma pergunta. Ai, agora pedi-me. Acrescentaram. A Cláudia Castro pergunta se tem estudos especializados sobre esta matéria em Portugal continental. A resposta é muito difícil. Sobre esta matéria, os incêndios ou as invasoras, ou tudo, ou as redes, Deve estar a tudo. falar das redes, de uma forma geral, das redes ecológicas e dos dispersores. Cláudia, consegue ajudar? Eu Temos, interpretei daquilo que tu estiveste a falar de uma forma geral, ou seja, sim. redes ecológicas e dispersores. Sobre invasões biológicas não temos muito. Temos, Não, não, é temos muito. redes ecológicas e dispersores, Ruben. A Cláudia já Sim, não. esclareceu. Ok, não, sim, isso temos várias coisas que usamos. Temos um estudo onde começámos a primeira vez a fazer isto foi perto de Sozelas, uma zona nativa onde primeiro eu comecei lá e agora está um investigador do CIBIO, já temos 12 anos de dados e temos tirado muitas informações muito interessantes sobre redes de dispersão de sementes em Portugal. Mas não muito curiosamente no contexto de invasoras, mais coisas sobre como é que funciona a rede de uns anos para os outros. Uma coisa muito engraçada que nos surpreendeu e que percebemos foi que nós fazíamos saber que animais é que dispersam as plantas com fruto na altura de setembro, quando a maior parte dos frutos carnudos estão maduros para ser dispersados. E uma coisa que nos apercebemos foi que muitos dos animais, das aves que dispersam as plantas, são migradores, portanto vão passar o inverno na África e depois voltam no ano a seguir, mas podíamos contar que eles estavam sempre lá. As espécies de dispersores todos os anos eram confiáveis e estavam lá. As plantas que estão lá sempre e não vão a lado nenhum. Uns anos não produzem, outros anos produzem, e então é mais fácil para uma planta confiar que vai ter dispersor no ano a seguir do que para um dispersor confiar que vai ter comida. Depois fizemos um estudo muito interessante que fizemos com isto, foi perceber a direção das aves migradoras. As aves passam aqui em setembro, comem frutos e vão levá-las cada vez mais para sul, porque elas estão a fugir para ir passar o inverno para sul. Ou seja, é exatamente ao contrário do que as plantas querem. Elas querem apanhar boleia para cima e a maior parte dos animais dão-lhes boleia para baixo. Então, o que determina se as plantas vão ter boleia para cima ou boleia para baixo, é tipo o que dizem de que lado da autoestrada que elas estão, tem a ver quando é que o fruto está pronto. As que fazem os frutos muito no fim do inverno ou início da primavera
são as que vão apanhar a boleia para cima, quando os pássaros estão a voltar. E isso quer dizer que vão ser as que vão ter mais probabilidade daqui a 100 anos de encher a Europa toda, são essas. E, e as outras têm menos probabilidade. Portanto, isso depois começou-nos a levar mais para estudar a fenologia e temos agora muitas coisas abertas de quando é que os frutos estão maduros. E isso também, o facto dos incêndios antes eram sempre em julho, agosto, agora são de junho a outubro. Isso também vai apanhar completamente os frutos numa fase de desenvolvimento diferente, que também vai mudar tudo, provavelmente. Portanto, estamos ainda com muitas frentes abertas e algumas fechadas também, felizmente. Há bocado vi aqui uma pergunta no chat que eu achei espetacular e entretanto esqueci-me qual é que era. Deixa-me ver se eu a encontro. Não sei se era que estavas a pensar Ah, uma que é de alguém do André Perosa, acho eu. Nos era primeiros essa. slides mostraste 3 pontos importantes para a biosfera. Havia um que estava associado a acontecimentos que criavam áreas abertas. Conseguem dar exemplos desses acontecimentos? Por exemplo, os incêndios, não é? Por exemplo, nós temos um bocado a ideia de que a floresta clímax, o mais fechada e estável, e se ninguém lhe mexer, melhor é que tem mais biodiversidade, é a ideia mais fácil de muitos temos na cabeça, mas a maior parte dos estudos mostra que não é assim, que para haver o máximo de biodiversidade é alcançado com níveis de perturbação intermédia. Portanto, é preciso clareiras, é preciso, e não só clareiras, é preciso habitats novos, as derrocadas, os incêndios, as cheias. Isso cria área que é ocupada por espécies que precisam dessas áreas abertas e que se não fossem essas áreas não têm habitat e morrem, quer plantas, quer insetos, quer vertebrados. Portanto, o que nós precisamos é de alguma perturbação e alguma capacidade para ir anulando. O problema é quando a intensidade e a frequência da perturbação é grande demais e aí perdemos a biodiversidade porque não damos tempo para recuperar os sítios que foram alterados. Paula, faz tu a tua pergunta. Eu acho que é outra Paula. Ah, é. É outra É. Paula? Sou Não, é eu, esta sou Paula. eu. Rubén, eu que gostaba de saber se os dados que mostraste das interacções e das redes que mostraste facen referencia á dispersión de sementes das invasoras, pronto, nativas invasoras, mas neste caso, e estou interesada nos dados das invasoras, son invasoras que producen frutos que son comidos por animais, certo? Non Nos, fixeran estudos sobre as interaccións ecolóxicas de sementes de especies invasoras que sexan transportadas coladas ao corpo dos animais. Porque tú ne- o tempo falaste que pegaban nos cocós e contaban e vían as sementes e vían as especies que había lá ah, nos cocós, non? sim, nas Estou Canárias, não enganada. é? No estudo das Canárias, do que sobem a montanha, não é? Estás a Sim, falar desse, pois sim. sim. No estudo das Canárias, a ideia era fazer também ver as sementes que iam por fora, mas na prática isso depois não resultou, porque não, era para verem cadáveres, não. Aí é só os que vão por dentro, sim. É Mas só. xa teñen feitos tamén estudos de sementes que van Sim. por fora dos animais. Sim, temos estudos desses. Tivemos um estudo, muito, por exemplo, desses que foi em Portugal, fizemos durante um ano, quantificámos todas as sementes que encontramos nos excrementos e todas Uhum. as que encontramos nos aves por fora. E o resultado foi, agora não lembro de cor, acho que foi 978 sementes por dentro, nos cocós, e 3 por fora, durante um ano. Portanto, foi quase mil a três. É muito raro as sementes irem por fora nas aves, não se agarram muito bem. Nos mamíferos já é diferente. Nos Uhum. mamíferos, sim, que apanham muito mais. O estudo da Europa incluiu isso, todas as sementes que vão agarradas ao pelo dos animais, e é uma brutalidade. As ovelhas, Pois. toda a abelha tem milhares de sementes, sim. Mas nas aves não funciona muito bem. Mas Não nas, está aqui mais nenhuma pergunta, por isso eu vou fazer uma. Já fizeram com humanos Uma, o que nós estamos sem nos apercebermos? sim. Sim, há alguns estudos sobre isso, até em parques naturais. Agora lembro-me de um que era nos Estados Unidos, há outro também, penso que no norte da Europa, onde vão ver as meias dos turistas que estão a entrar nos parques. Este que eu vi era um parque daqueles lá perdidos, o Yellowstone ou assim,
E também nos aeroportos, e é sempre, encontram montes e montes e montes de sementes. Toda a gente viaja com montes de sementes. Mesmo para sítios, por exemplo, tipo as Galápagos, a Nova Zelândia, onde há aquela biosseguridade e limpam os equipamentos e avisam às pessoas que têm que limpar. Toda a gente anda a transportar sementes todos os dias. Nós fazemos uma coisa nas aulas, dou uma aula aqui em Coimbra em que vamos com os alunos, damos uma volta pelo botânico e eu finjo que vamos fazer outra coisa qualquer, eles não sabem, e depois chegamos à aula e cada um tem uma pinça e vai ver as sementes que tem nos sapatos. E nunca aconteceu uma aula em que não encontrássemos pelo menos umas 10 sementes nos sapatos do pessoal, às vezes sementes enormes que se prendem. É, Sim, é incrível. A maior parte de nós, vou dizer assim, não tem a noção quão animal dispersor nós somos. Nós e é, as nossas ferramentas e roupas e sapatos, e nós transportamos sempre alguma coisa. sim. E em malas de avião e também o vento das estradas, com os carros a passar, criam um vácuo e, com as coisas, e vão levando a velocidades assustadoras as sementes, só com o vento dos carros a passar, levam, é suficiente para invadir um continente em poucas décadas. Exato. Temos aqui outra pergunta da Maria Cândida, que ela falou há bocadinho, quando estavas a falar da dispersão, já numa resposta, e pergunta, acho que é um comentário, essa dispersão não implica que a semente germina, claro, não é? Nada É, garante que a presença de planta tenha sido oriunda da dispersão dessa semente. Pode ter outra fonte qualquer, não é? É uma sim, questão sem de dúvida, probabilidade, sem com dúvida. certeza. A grande probabilidade é que a maior parte das sementes não germina. Ponto final. Mesmo as que caem em terreno bom, debaixo de uma árvore e adubado e não sei o quê, quem é agricultor às vezes tira. Mas as agrícolas são diferentes que foram selecionadas para isso, não é? Mas se plantarmos muitas sementes de plantas selvagens, muitas não germinam. E com a dispersão de sementes também ainda mais, e que vão apanhar chuva e sol e vento e são pisadas, umas vão meio partidas, portanto muitas estragam-se. Portanto, é outra vez aquela questão de o efeito que faz o 1% que germina, é um bocado, e é isso que faz a diferença toda. É. Porque 1% se conseguir germinar, dá uma planta que dá sementes. Não, e o 1% isso é outra coisa que nós temos que fazer, que é o calcular 1% de quanto? Se nós ninguém faz ideia, enquanto nós começámos esta conversa há uma hora, no mundo todo foram dispersadas bilhões de sementes. Portanto, 1% de não sei quantos bilhões continua a ser um número assustadoramente grande. Não E enorme. é? É. E a Olha, Sandra diz. eu ia perguntar, e as árvores migradoras conseguem ser introdutoras de novas espécies, mesmo que seja numa porcentagem muito pequenina? Essa é uma pergunta muito interessante e, bem, é difícil ver isto porque ninguém vê uma semente a chegar. Portanto, podemos pensar que foi de uma ave migradoura ou não, mas é difícil. Mas à partida não, porque as migrações já acontecem há muito tempo. Portanto, à partida, a menos que seja exato, ou seja, Eu estava a uma pensar mais espécie. naquelas que estão a mudar por causa do climate change, não é? Pois, sim, exato, ou uma migração que já está há muito tempo, mas entretanto aparece-lhe no caminho uma espécie invasora nova. É muito interessante estudar, não é? Mas não sei, não está. Mesmo o curioso, estudar as aves, as sementes que as aves dispersam quando estão em migração, eu penso que há 2 estudos só sobre isso no mundo todo. É muito, muito, muito difícil. Um deles é fantástico, é um ninho de Isabel, acho eu, numa ilha das Canárias, onde há um falcão que vive numa ilha remota lá no meio do mar e a única maneira do falcão caçar é sobe, voa, penso que também não quero mentir, mas são vários quilómetros de altitude, portanto, muito, muito, muito alto, e caça aves que vão a migrar por essa altura durante a noite. E então, o que estes investigadores fizeram foram ao ninho desse falcão e começaram a ver as carcaças todas das aves que eles tinham caçado e encontraram montes de sementes nessas aves que tinham sido caçadas, sementes que não existem nas Canárias, portanto, só podem ter vindo desses animais que iam à imigração. E é o único estudo empírico em que nós sabemos que aves migradoras podem dispersar sementes. Penso que havia outro, há mais um com codornizes, não estou em erro, mas é mesmo uma. Ou seja, a migração é rara, a dispersão é rara, de estudar uma semente viável, apanhar um animal que acabou de chegar ainda que não se alimentou. Multiplicar uma coisa rara por outra coisa rara é mesmo difícil. Mas o que não é raro é o aumento crescente de espécies invasoras, que estão Não, em isso sítios não, isso novos não. e que, portanto, Não. podem ser transportadas para outros sítios. Sim, que são, sem dúvida. Olha, a Sandra Maria pergunta se testam a viabilidade das sementes que recolhem nos experimentos.
Algumas vezes testamos, mas nem sempre se testa. Porquê? Porque nas experiências em que testamos, normalmente o que dá é que se a semente está inteira, tem a mesma probabilidade de germinar que teria se não tivesse passado pelo estômago do animal. A maior parte delas continua viável. Depois há algumas estão viáveis, mas não germinam. Isto faz para ver se está viável. E se não germina, é com um químicozinho que se põe. E se a célula estiver ativa, uma enzima degrada isso e fica vermelho. Portanto, nós sabemos que aquilo está vivo, mas não germina na mesma. Mas sabemos que, portanto, está viável. Mas como quase todas as estão inteiras, estão viáveis, não se ganha muita informação em fazer esses testes. E como dá muito trabalho, na maior parte dos estudos não se faz. Assume simplesmente que é uma proporção baixa e fixa de todas as que são dispersadas que germinam. Olha, posso-vos dizer assim, tipo, eh, partilha. Nós temos uma aluna de doutoramento, a Mónica Almeida, que está a estudar mamíferos, e as sementes que eles comem, e está focada em acácias. E a verdade é que do número de sementes que ela coloca na manjedoura para eles comerem, muitas perdem-se, ou seja, eles devem triturá-las até não se conseguir distinguir, mas muitas também se recuperam nos excrementos e às vezes já vêm com a radícula de fora, É. ou seja, prontas a germinar. Hum, Mas é muito variável e são, acho que os que ela tem feitos são cervídeos, hum, cabras. muito Ahm, interessante. Depois temos aqui uma pergunta do Júlio, que pergunta se as sementes das plantas invasoras têm uma capacidade de germinação superior às plantas nativas. Eu diria que, bem, não sei, não me lembro de ter lido uma meta-análise muito grande que tivesse muitas espécies, mas da minha experiência, dos estudos onde eu estudei, sim, via-se muito isso. Por exemplo, experiências de germinação nas Galápagos, onde pusemos tabuleiros e tudo o que era invasor, a regra é que sim, que nasce logo ao fim de 15 dias e está super germinadas e viçosas. Mas em termos de ver uma coisa estatística, quando tenham comparado 1000 espécies e mostrado que esse efeito que é real, não vem assim à cabeça nenhum estudo, mas. Não me acho que sim. Eu diria que existe o estudo, mas não o conheço, mas existe quase Também diria certeza. que a sensação é que sim, porque É. é tal coisa. Há muitas exóticas que não fazem isso, que não Hum, se tornam invasoras, não caem nesse grupo que é facilitado e têm essas características. Pois as que realmente têm, às vezes, é mesmo porque têm essas hum, características mais hum, bem-sucedidas. hum. E eu acho que, ajudem-me, eu acho que não deixei, houve aqui muitos comentários, mas eram. Já passamos da nossa hora outra vez. Eu tenho uma última pergunta, posso? Mesmo fora Claro, de hora. por mim. É uma coisa que eu tenho observado muito e quase certeza que devem ser dispersores que estão a fazer diferença, que é a tintureira, que tem frutos carnudos e que acho que está documentado que são dispersos por aves, não sei se por outros animais, tem aumentado muito em algumas áreas. Hum, E é uma espécie que é curiosa porque às vezes consegue dar fruto durante muitas épocas e deixar de florir, voltar a florir, e deve estar a ser alterada pelas alterações climáticas, não sei. Podem ser outras hum. perturbações que deixam alterar. Mas há a possibilidade também de algumas espécies que não a dispersavam se adaptarem ou se habituarem ou aprenderem a localizá-la mais facilmente por ela estar em maior número e estarem elas próprias a tornar o aumento mais acelerado. Sim, mas certeza que sim. A única coisa que sei é que, sim, que as aves gostam muito de comer a tintureira e que a dispersam e que sim, também tenho a mesma sensação que está a aumentar muito. As aves aprendem a comer coisas, porque se elas se gostam, se gostam, se comem uma coisa e se gostam e se é fácil, vão aprendendo e habituam-se a comer coisas que gostam. Portanto, e além disso. Também, como são pouco seletivas, só o facto de existir mais disponibilidade faz com que vá ser muito mais dispersada. Por isso, de certeza absoluta que existe um feedback positivo, mais dispersão, Está mais a frutal. aumentar É, cada vez eu acho mais. que sim. Mas é uma percepção, não tenho. Eu também, é só É percepção, difícil. mas dá mesmo, sem nenhum estudo experimental, sem nada bem detalhado, a Uhum. percepção de quem observa o que está à volta é que ela tem aumentado muito em áreas onde não ocorria. Ou seja, a sensação de ela chegou aqui, tem que ter sido alguém que a levou e deve ter sido um animal Sim, dispersor.
Sim, 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 é um fruto que não vai por vento nem vai por outra coisa. É grande e insuficiente, tem que ser por animais. E os animais comem-no muito e dispersam muito, por isso de certeza que estão a fazer dar o seu contributo negativo, neste caso, de serviço. É. É isso. Ok, olha, tens muitos, muitos parabéns aqui pelo chat. Muito obrigado, gostei muito. Beta, queres encerrar tu? Eu quero só deixar o convite para a próxima sessão, que será em 15 de janeiro, que será sobre invasores e o fogo. Fica desde já o desafio, de certeza que também será interessante. E aproveito para desejar boas festas e um excelente início de ano para todos. Muito obrigada, Ruben, por teres partilhado connosco um bocadinho do que tu fazes fantástico. Obrigado. E por mim, até para o ano. Bom É Natal. isso. Obrigada a Até todos. para o ano. Para o ano, tragam um amigo, só faz favor. Boa noite a todos. Boa noite a Boas todos. Muito festas. obrigado, boa Boas noite.